Glória. Eita, meu Deus. Amém. Pai, aqui está teu servo, Senhor, para fazer a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Nós sabemos que Ele não recusa nunca um convite para trazer a palavra, porque Ele nasceu para isso, faz isso com amor para a tua obra. Por isso, nessa noite, toma o pastor Alfredo nas tuas mãos. Que o Senhor venha derramar sobre a vida dele, Senhor, em nome de Jesus, cada dia mais um renovo ministerial, um renovo espiritual sobre a vida dele, Senhor, em nome de Jesus. Toma a pastora Sandra nas tuas mãos, a Bia, Senhor, em nome de Jesus. Acampa os teus anjos guerreiros ao redor daquela casa, Senhor, em nome de Jesus. Pai, toma o pastor Alfredo nas tuas mãos, para que ele possa fazer a tua vontade, Senhor. O teu querer, o teu agir sobre a vida dele, em nome de Jesus, que ele possa ser um canal de aprendizado para as nossas vidas. É o que te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez, aqui na cidade de Bertioga. Estou com saudade de vir aqui tomar um banho, viu? Aleluia. A Bia, cada vez que passa na Castela, aponta para o Rua do Anel e tem que falar Bertioga, Praia de Bertioga. Acho que ela está com saudade da bichinha. Abra a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Glória a Deus. Capítulo 4. Estava tomando banho de madrugada e o Senhor viu essa passagem aqui. A pastora já tinha vindo falado para vir com o pastor Gilberto. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo de número... Vamos começar aqui no versículo 30. Ele quer falar alguma coisa aqui no começo. Marcos 4, 30 diz assim: disse mais, aos que se assimilaremos o reino... Aqui assimilaremos o reino de Deus, com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeada, é menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce, se torna maior que todas as hortaliças e deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem se aninhar-se à sua sombra. 33. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava tudo, porém explicava em particular aos seus próprios discípulos. Agora o 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Amém? Glória a Deus. Aqui já começamos a ver que Jesus, ele explicava em parábolas, mas tinha um particular com os discípulos. E às vezes na vida da gente também não é um pouco diferente. Nem tudo nos é lícito falar, nem tudo nos é lícito ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aqui, se formos a ver as parábolas, você vai ver que aqui eu não quero me adentrar muito lá para trás, mas começando pelo grão de mostarda. Eu tenho inclusive até aqui na Bíblia um grão de mostarda de uma campanha que foi feita em 1998. E eu abri a palavra, eu peguei, o pastor Cláudio na época, ele deu num pedaço de durex a semente de mostarda. Eu nem abri a Bíblia, eu fiz assim com a mão e coloquei, e caiu lá em Ezequiel, acho que Ezequiel 47 a 48, até hoje, desde que eu tenho essa primeira Bíblia, em 1998, está colada até hoje aqui, está colada até hoje. E aí por quê? Porque às vezes a fé, nós achamos que a fé, ela precisa ser uma fé enorme. Eu preciso ser um Tomé para tocar, eu preciso ser um Tomé para ver. Não. A partir do momento que eu e você servimos a Jesus, quando verdadeiramente nós entregamos o caminho ao Senhor e nós confiamos nele, diz que tudo mais ele fará. E eu vinha conversando na viagem com o pastor Gilberto, o jeito que nós somos abençoados na nossa vida. Amém? Nós fomos fazer uma visita, não importa a quem, e a gente estava falando sobre isso aí, sobre a família, sobre você às vezes ter um pai que faz algo que parece que é um gelo,
mas você tem um tio, por exemplo, que é uma bênção, que tudo que ele toca é abençoado. E a fé, quando eu entendi esse mistério da fé, eu comecei a entender um pouquinho mais daquilo que Deus quer fazer e faz nas nossas vidas. Aleluia! Por isso que eu disse que a fé do tamanho do grão de mostarda, imagina a mostarda desse tamanho, talvez metade de um grão de arroz, mas para Deus, quando você aplica o seu coração, quando você verdadeiramente entende o que é fé, você começa a entender e a ter menos dor de cabeça. Porque quando você tem fé, você já tem que crer. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a palavra só diz, eu amo aqueles que me amam. Para eu amar a Deus, tem que ter fé. Não adianta eu querer amar, vir no culto aqui, vir toda quarta-feira aqui, se eu não tiver fé, nada adianta. Então, quando eu saio de casa, eu já saio com fé. Por quê? Porque eu sei que Ele, o Senhor, não despede ninguém de mãos vazias. Então, quando eu começo a entender aqui esse grão, você vê que é uma árvore, uma semente tão pequena. E a semente, ela tem que morrer. E nós precisamos morrer para o mundo, para que possamos ser plantados que na videira, sermos ali ramos frutíferos na videira verdadeira, que é o Senhor. E ver que as torna uma coisa tão grande que os próprios pássaros, passarinhos, fazem ninhos nela. Significa que eu, quando tenho fé de mostarda, muitas pessoas chegam até mim ou chegam até você para quê? Para se apoiarem, para receber uma palavra, para você ter uma palavra rema que possa dar para aquela pessoa. Porque a pessoa vai entender, puxa vida, eu estou, mas por que aquela e por que aquela? Não, você tem que ser você. Aleluia, você tem que ser você. Quantas vezes eu briguei quando eu casei com a pastora Sandra, que eu levei ela para Jesus? Mas eu falei, filha, Deus não falou que ia dar uma casa, e não deu uma casa, não tinha um centavo, Deus me deu uma casa num condomínio. Por quê? Fé. Ela, não, vamos mudar daqui, porque chovia quando a gente casou, imagina uma lua de mel, casar, já chove na primeira noite ali no bocal da lâmpada, vamos embora daqui. Deus falou que ia dar uma casa. Mas da onde? Não sei, eu só sei que Deus falou que ia me dar uma casa. Só que nós somos ansiosos. Nós queremos, nós às vezes ficamos até um pouco no Salmo 40, mas queremos passar já pular para o 70. Pressa-te, ó Deus. E Deus, quando Ele demora, é o sinal que Ele está caprichando. Aleluia. Então, quando Ele começa aqui, com muitas palavras semelhantes, Ele expunha a palavra. Então tem coisas que só o próprio Deus vai nos explicar. Não é o pastor Abeto, não é o pastor Gilberto, não sou eu, não é o presbítero Lido, não. É Deus que vai te explicar, vai te trazer em sonho e dizer, filho, eu estou no controle de tudo, eu não me esqueci. Amém? Porque o maior segredo do crente, do cristão, é o silêncio. Quando Deus está calado, é porque alguma coisa Deus está preparando para a tua vida. Por quê? Para a gente entender que foi assim como o nascimento de João Batista. Ele duvidou e ficou mudo. E ali nós precisamos ficar mudos espiritualmente falando, porque nós falamos demais. E perdemos a bênção. Eita, Deus já está falando tudo aqui. Está entendendo? Então, às vezes, nós precisamos esperar com paciência não é na esposa, não é no filho, não é no pai, não é na mãe, não, é no Senhor. E Ele ouviu o meu clamor lá naquele quarto, quando você dobra os seus joelhos, aleluia, e Ele vai ouvir, então Ele vai ver, e vai caprichar, e vai trabalhar ao meu favor, e ao favor do meio daqueles que te rodeiam, porque eu tenho que ser bênção naqueles que me rodeiam, eu não posso ser pedra de tropeço, não tem como. Se eu for pedra de tropeço, fala, mas você não é cristão? Então, o que eu tenho que ser o quê? Luz para aqueles que precisam de luz. Aleluia! Glória a Deus! E aqui, continuando, que eu quero me ater aqui mais nessa parte aqui, diz que naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. Às vezes, nós temos que esperar Jesus nos ordenar para passar para o outro lado. Às vezes é uma hora, às vezes é um dia, às vezes é um mês, mas nós não conseguimos esperar Ele dizer, passa a outra margem, passa a outra fase, passa a outra coisa que você vai fazer, que você colocou no coração do Senhor, aleluia. E eles, despedindo a multidão,
o levaram para outra margem, assim como estava. E eu aqui, pastor Jorge, quando eu vi isso aqui, e levaram Jesus como ele estava, eu imagino Jesus como é que ele estava, cansado, porque eles veio com carne, sobrecarregado, porque pregar cansa também. Orar, às vezes, cansa. Estava falando até ali com o pastor Jorge ali, quando eu comecei a entrar, ele me entregou um mistério, foi lá em São Paulo. Eu falei, Jesus, olha o homem, falei, Jesus. E eu estava comentando agora com ele ali, o propósito que eu fiz, o diabo ele já vai se levantar. Quando eu fiz o propósito de Deus para começar a orar antes da meia-noite, até meia-noite e 15, dependendo, de joelhos, porque a pastora Sandra acorda mais cedo, agora 4h30 da manhã, aí o bicho já quis adentrar. Por quê? Porque aquela hora Deus quer trabalhar no meu coração, e preciso que Deus trabalhe no meu coração, porque ainda estou sendo forjado. Aleluia, quando eu for promovido lá para cima, continuarei sendo forjado aqui na terra. E diz aqui a palavra que ele vai do jeito que ele estava. E outros barcos, aleluia, o seguiam. Olha só que mistério aqui. Ora, vírgula, levantou-se um grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Aleluia. Sabe, até nós entendermos que quando Jesus está no controle, você tem que deixar Jesus trabalhar. Ele não precisa da sua ajuda. Ele só precisa de você e de mim quando é para usar como boca profética, aleluia, aqui na terra dos viventes. Porque nós queremos ajudar Deus. Você quer ajudar? Então vou tirar a mão. E às vezes nós perdemos bênção porque queremos ajudar Deus. Nós queremos ajudar a isso. Não, ele já deixou um aqui na terra. Ele já deixou o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que é o que intercede com gemidos e exprimimos junto ao Pai. Eu não sei orar como convém, eu não sei pedir, oro, peço e não recebo porque peço mal. Nós conseguimos colocar muitas vezes Jesus numa caixa de fósforo, pequenino, e você vê que outros barcos os seguiam. Eita Deus, como é que está o seu barco? Está cheio de quê? O seu barco tem que estar cheio de fé. O seu barco tem que estar cheio de alegria. Aqui a água significa a palavra, significa o Espírito. Você tem que ser cheio do Espírito de Deus. Você tem que, alabar subterra, continuar olhando para a frente, não olhando para a direita nem para a esquerda, nem o que para trás ficou. Aleluia! Aqui eles já estavam passando para outra margem. Jesus falou, vamos embora. Já fizemos nosso trabalho. Porque há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Às vezes nós precisamos até nos afastar. Eita Jesus. Eu estava ouvindo um estudo, uma discussão, não é discussão, uma conversa entre pastores. Por que que Deus, já vou entrar na mensagem de novo, por que que Deus às vezes afasta parentes? O diabo, ele é expert em dizer assim, e a gente falar com a boca, nossa, parece que todo mundo se afastou de mim. O que aconteceu? Não aconteceu nada, minha irmã. Aconteceu que Deus arrancou pedras de tropeço da sua vida e da minha vida, aleluia, porque a salvação ela é independente. Então Deus às vezes arranca pessoas porque são pedras de tropeço. Eu tenho que andar com pessoas que tenham, aleluia, a mesma fé, talvez igual, não igual, porque cada um tem uma fé diferente, porém, que tem um pensamento positivo. Qual é o pensamento? Prossigo para o alvo. Eu não vou desligar para a direita nem para a esquerda, assim é o corredor. Você percebeu que o corredor de uma maratona, ele só olha para trás quando percebe que a linha de chegada está perto? Assim temos que ser nós. Esperar a chegada do mestre, o arrebatamento, quando nós formos falar, ficar ligado, porque a Bíblia diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, aleluia, no suar da trombeta, aleluia. Ora, levantou-se uma grande temporal de vento e as ondas que se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa dormindo. Eita Deus! Imagina você pilotar um barco, levar o copiloto e o copiloto dormindo. Quem era o copiloto do barco? Jesus.
Não tinha motor naquela época, era o vento, era a vela, era o remo que tinha que levar. Mas quando Jesus está, por que Jesus estava na popa? Todas as vezes que você vê Jesus aqui, Jesus ia sempre na multidão aonde? Na frente. Você não vê Jesus andar atrás. A popa do barco é onde? Não é na frente? Ele estava dormindo aonde? Na popa do barco. Eita Deus. Ele estava dormindo na popa do barco. Aleluia. Glória a Deus. Dormindo sobre o travesseiro. Às vezes nós precisamos descansar. Porque há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Nós andamos muito afoitos, como o pastor Gilberto falou. Está a guerra, rumores de guerra. Mas quando eu sirvo a Deus e sou fiel nele, Deus não vai deixar faltar nada. Aleluia! Deus nunca me deixou faltar nada. Eu me lembro quando começamos a vir aqui para Bertioga em 2006, não foi, Giba? 2006, eu me lembro quando colocamos a placa lá na outra igreja. Eu me lembro do Vitor até hoje que não mudou nada. O mesmo bigode, mesma coisa, o mesmo som, mesma coisa, não mudou nada. E Deus tem pressa que ele mude, mas ele não quer mudar. 20 anos. 20 anos. A mesma pessoa. A Lídia, a mesma coisa. Ficou um pouco mais velha, né, Lídia? Mas glória a Deus e aleluia para vocês, que são uma família abençoada agora. Tem 2 rebentos, 2 brotos aí, um casalzinho abençoado. Por quê? Permaneceram na videira verdadeira. Ninguém é mais santo que ninguém, não. Mas quando eu permaneço na videira verdadeira, eu deixo ser enxertado. Não quando cortado, é aquilo que não presta, corta mesmo, queima no fogo. Mas eu preciso deixar eu ser enxertado, porque senão a arrogância, ou eu, a soberba, o diabo vai querer que eu coloque na minha boca. E uma coisa que eu não brinco é com Deus. Eu não brinco com Deus. Mas eu tenho convicção que a Bíblia diz: buscar-me-eis, me achareis quando buscar de todo o vosso coração. O meu coração ele tem que estar todo dia, não importa a circunstância. Você vê que eu mato um leão por dia, cuidar da Bia, cuidar de autismo. Eu lá mato, mas Deus, Jesus, quantos dias eu dá vontade de evaporar, mas aquele sorriso dela, o Espírito Santo falou: filho, está te faltando alguma coisa? Não, eu estou aqui para o teu coração. Eu cuido do resto. E ele tem cuidado, gente, cuidado assim de detalhes que eu fico, por quê? Fé. 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 Ainda que seja pequenina, aleluia. Ainda que muitos digam assim: não está vendo, olha aí, não estou vendo nada. Eu sei que o meu Redentor vive, aleluia. Eu sei que quando clamo a ele, ele vai responder, aleluia. Mas às vezes nós precisamos deixar também Deus dormir. Jesus tenta dormir um pouco. Porque nós só acordamos Jesus quando estamos no meio da tempestade. Você tem que acordar Jesus quando você está na bonança, para dizer assim: Senhor, obrigado porque o Senhor está comigo. Obrigado porque o Senhor é o timoneiro do barco. Obrigado porque o Senhor tem me levado, aleluia, a um porto seguro onde eu jamais vou ficar perdido no tempo. Aleluia. Eles o despertaram e disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Ué, os caras não eram tudo pescador? Alguns pescadores lá? Não te importa? O que Jesus tinha a ver com esse cara? Jesus estava dormindo. Jesus falou assim, aleluia, passemos para outra margem. Quanto tempo andaram aqueles discípulos com Jesus e não aprenderam? Quantos anos eu tenho? Vou para 30 anos de evangelho e ainda estou aprendendo. Nada sei, nada sei. Eu sei que até ser promovido lá para cima eu vou estar aprendendo um pouquinho mais todo dia. Porque há situações da vida que a gente fica meio apertado. Mas por que Jesus às vezes nos aperta? Nos aperta para nós despertarmos, porque o diabo é esperto em tirar o foco de Jesus, tirar o foco das bênçãos. Mas aquela profecia, ei, meu irmão, 30 anos tem profecia se cumprindo agora na minha vida, aleluia. Deixa eu ver um culto uma vez, já faz mais de 25 anos isso aí, que o pastor falou assim: quem tiver um pedacinho de papel, escreve rápido. Ele falou: escreve rápido o que você quer. Acho que só está faltando uma bênção, lógico que eu não vou falar qual.
mas todas se cumpriram. Por quê? Fé. Ficou o papel daquela carteira, Lídia, uns anos, um azulzinho, uma ponta de um coisa lá e coloquei. Por quê? Porque era aquele momento de você ter fé. Fé, ele olha o teu coração, ele sabe do jeito que você está aqui, ele sabe do jeito que você saiu da sua casa, ele sabe do jeito que você está preocupado com o amanhã. Ei, o basta o amanhã, o próprio basta cada dia o seu próprio mal, aleluia. Não andeis ansiosos com coisa alguma, aleluia. Olha, foram despertar Jesus e disseram, não te importas que pereçamos? Ué, a Bíblia aqui não relata, pastor Jorge, mas eu posso viajar um pouco nela, e os outros barcos? Por que só o barco de Jesus estava enchendo de água? Para despertar aqueles discípulos, homens de pequena fé. Eles andaram com o mestre, eles viram milagres, eles viram sinais, prodígios e maravilhas. E quantos sinais e prodígios e maravilhas você já não contemplou dentro dos cultos que você vem? Mas nós ainda assim, às vezes não temos fé, nem do tamanho de um grão de mostarda. E nós precisamos ter essa fé. Ainda que pequenina, mas temos que ter essa fé. Então o mestre, ele é despertado na hora que eu clamo a ele. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes, firmes e ocultas que não sabes. Você vê quando ele fala isso para Jeremias, Jeremias estava onde? Estava preso no pátio da guarda. Mas ele não se esqueceu de Jeremias. E aqui agora não te importas que pereçamos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te. Ei, nessa noite, Deus está acalmando o mar na tua vida. Deus está acalmando o vento, aleluia. Talvez você entrou aqui nessa noite, a sébia, uma tempestade tão forte dentro do teu coração, aleluia, que você diz, meu Deus, e agora? O barco vai afundar, a minha vida vai afundar em dívida, a minha vida vai fazer isso e aquilo. Não! O mestre está no barco. Acorda o mestre na hora que você precisar, porque ele vai te responder. Porque a Bíblia diz, o meu pai trabalha até hoje. Porque se ele fizesse assim, o diabo já não tinha se estragado. Porque eu deito, viro e durmo. Porque ele, o guarda de Israel, ele não dorme nem toscaneja. O mestre estava cansado, estava dormindo ali. Ei, quantas pessoas às vezes cochilam ao seu lado e você tenta acordá-las? Quantas pessoas tentam acordar você quando você está no bem bom? Mas por um momento elas dizem, não te importas que eu esteja desse jeito? Eita Deus, você não está vendo? O que eu tenho a ver com a vida do outro e o outro tem a ver com a minha vida? A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Aleluia! E diz aqui, acalma-te, emudece. E o vento se aquietou. Nessa noite, Deus está aquietando o vento. Alabaxúria decai, somente o vento do Espírito Santo, aleluia, ele vai soprar na tua vida e na minha vida, sabe para quê? Para limpar toda a sujeira que Satanás estava tentando colocar para você, aleluia, tropeçar e cair, porque ele está no barco, ele é o timoneiro. Você precisa aprender a navegar no oceano do Espírito, entrar no barco, mas tem que convidar sempre quem? O timoneiro, quem? Jesus. Sem mim nada podeis fazer. Nada. Aleluia. Diz que o vento se aquietou. Isso fez grande bonança. Eita. A tempestade está forte, mas a bonança está chegando. O pastor Gilberto já falou aqui. Olha aí como bate. Isso. E fez grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então eu não posso ser tímido naquilo que Deus fala no meu coração. Você acha que eu não sou apedrejado? Você acha que eu não sou perseguido? Você acha que pessoas não falam de inveja? Você acha que eu não falo pessoas que falam que o cara não sabe de nada, inocente? Mas o mais importante é Ele. Porque dele e para Ele são todas as coisas. Porque de mim nada, não tem nada.
A palavra do Senhor diz assim, que ele é a pedra angular. Pedra angular significa, ela desce, corrige aqui e vai. É o ângulo reto, pedra angular, que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Yeshua HaMashiach, aleluia. Oh, glória. Então lhes disse, por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? Como é que eu não posso ter fé se eu sirvo um Deus vivo? A prata e o ouro são dele. A Bíblia diz, tudo que pedir em nome dele, crendo, eu vou receber. Mas e para crer? Você não tem nem fé do tamanho de um grão de mostarda. Que é muito fácil pegar o cartão, chegar lá, agora não precisa nem colocar lá, só aproxima. Até isso, Deus está facilitando. Eu falo para quando eu vou fazer compra, eu falo, o meu é a moda antiga, ainda tem que colocar lá para digitar a senha. Sabe por quê? Porque você vai lá para o Brás lá, aquelas marionetes lá, encosta assim na sua carteira, só vê só pip, 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 isso é sério. É a mesma coisa aqui. E eles, aqui ó, 41, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Como é que eu vou andar com Jesus? Vai para quase 30 anos, e eu pergunto, quem é esse? Oh, Jesus, me ajuda. Eles andaram, eles viram sinais, pastor, já viram tudo. Quem é esse? Não era Jesus que estava ali com eles? Quem é este? E nós andamos com Jesus, mas chega um momento que a fé vai lá embaixo. Chega um momento que o diabo fala, estou vendo, você não tem nada, vai soprar, vai falar que você perdeu isso, perdeu aquilo, o diabo vai te fazer lembrar de você abrir a boca e confessar para algumas pessoas, mas lá atrás eu tinha isso, lá atrás é aquilo. Ei, o Senhor diz na palavra dele, eu, Senhor, não me lembro das coisas passadas, nem considero as antigas. O que para trás ficou, meu irmão. Ele primeiro arranca tudo e depois te dá o melhor, por quê? Porque às vezes aquilo que só tinha era amaldiçoado, era isso, era aquilo, não pertencia. Então ele quer te dar o que? O melhor dessa terra. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Como é que eu estou com Jesus? Quem é você, Jesus? Mas quando eu tenho Jesus no meu barco, ele como timoneiro, eu posso então descansar. Você acha que Jesus estava ali dormindo, não estava ligado na fiação? Eu acho que estava. Porque ele não dorme entre os canejos, o guarda de Israel. Aleluia! Então, nós vemos aqui que, porque sois assim tímidos. Deus nessa noite quer arrancar a timidez de algumas pessoas aqui. Porque às vezes nós somos tímidos, nós temos medo de falar. Mas é Ele que nos capacita. Tiago diz, quem quer sabedoria peça, que a todos dá de graça. Eu não sei pregar, eu acho que sei o quê, meu irmão? Eu sou o menor aqui. Mas quando eu aplico o meu coração, quando eu deixo, assim como o presbítero Vitor falou aqui, eu não recuso. Eu não sei, pode estar uma pessoa aqui, eu vou pregar do mesmo jeito, na mesma unção. A unção é dele. Eu já fiz culto sozinho. Sozinho, Mostainha, Pai, Filho e Espírito Santo. E eu fiz o culto inteiro. E aquele dia eu vi, por que Deus fez aquilo lá? Para quê? Para provar a minha fé. Para arrancar um pouco de querer levantar. Para dizer, eu sou o cara, sou nada, sou o maior pecador que está aqui dentro. E esses discípulos, você vê, que eles levaram Jesus do jeito que estava, cansado. E aí ele entra no barco e agora se levanta aquilo lá, porque eles iam para Gesareno, né? Ver aquele demônio lá, aquele demoniado estava do outro lado. E o diabo não brinca, porque quando sabe que você vai falar com alguém, que você precisa conversar, quando você vai para algum lugar, ei, Deus está mudando aqui. Cuidado com a sua boca, o que você fala, o que está nos planos do teu coração e no coração de Deus. Boca fechada não entra mosca. Às vezes nós perdemos coisas, planos que Deus tem para mim e para a sua vida, porque nós falamos demais. A ansiedade é tanta que o diabo faz com que a gente venha abrir a boca daquilo que nós vamos fazer. Eu tinha esse defeito. Hoje eu já consigo fechar um pouco mais o zíper. Sabe, o zíper vai fechando, travou aqui e fica... que vai falar. A ansiedade é tanta, né, Ju? Eu vou falar. Não vai falar nada.
Você tem que falar no quarto lá, dobrar os seus joelhos, Senhor, a minha situação é esta. Ele sabe, mas ele quer ouvir. Porque a Bíblia diz, clama a mim, responder-te-ei. O que é isso aí? É você falar com Jesus, é dizer, mestre, eu estou aqui. Mestre, eu estou aqui, eu preciso de ti, eu preciso de um particular contigo. Às vezes nem é com o marido, nem com a esposa, nem com os filhos. É você e Deus e acabou. Porque ali no silêncio do teu quarto, ali, quando você fecha, a Bíblia diz que entra no teu quarto e fecha a porta, significa que você tem que fechar a porta do teu coração, para que a boca não se abra, aleluia! Aqui é a porta do diabo, muitas vezes, e o diabo é esperto em fazer a gente falar, e quando você falou, já era, meu irmão, minha irmã. Porque ele vai levar lá no chiqueirão. Eu falei, o que nós vamos fazer? Olha, a irmã ali, ela orou aquilo aí agora. O que nós vamos fazer? Nós vamos aperrear ela. Vamos... Estava falando, pastor, da minha casa até a casa da pastora, sempre eu tomo fechada do carro. O diabo para tirar a pasta. Então ele pirava, vai com Deus. Antigamente eu buzinava, agora vai com Deus. Eu não estou nem não. Vai, passa. Vira o carro para cá, vai com Deus. Mas o diabo, ele manda os adeptos dele. Para quê? Para tirar a paz, para tirar o sossego, para tirar aquela concentração que você está ligado na fiação. Porque nós temos que estar ligados na fiação. Porque se eu pegar aqui, ó, o que vai acontecer? Vai ficar escuro. Mas quando eu ligo, aleluia, o meu pensamento, o pensamento de Deus, diz a palavra do seu Deus, filho meu, filha minha, dá-me o teu coração, que é isso aqui. Ele sonda o teu e o meu coração, os meus pensamentos. E às vezes a Bíblia diz que os meus pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Os nossos projetos não são os projetos do Senhor. Por quê? Porque pedimos e não recebemos, porque pedimos mal. Ele quer dar sempre o melhor para mim e para você. Ele queria levar aquele porto ali, mas entrou água no barco. Imagina, olha só que mistério. Diz que o barco estava entrando água. Por que a água não acordou Jesus? A água não acordou Jesus. Quem acordou Jesus foi quem? Os discípulos. Por quê? Porque Ele é o Criador de tudo. Ele é onisciente, Ele é onipresente. Então aquela tempestade para Jesus não era nada. Aquela tempestade para Jesus era continuar o barco. Ainda que açoitado pelo vento, aleluia, ainda que estivesse entrando água no barco, quantas vezes entra água? Entra tempestades nas nossas vidas, aleluia. E é nesse momento então que nós dizemos, Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu sei que o meu Redentor vive. Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer. Senhor, Senhor, eu vou esperar com paciência, porque eu sei que o Senhor vai fazer o melhor para mim nesta terra dos viventes. Senhor, vai à frente de mim, porque se o Senhor não for à frente de mim, eu vou me perder. Arabi derbi anaraçu de terra. Eu vou me perder. Então, quando nós deixamos verdadeiramente Ele descansar, porque quando Ele está descansando, Ele não está dormindo. O guarda de Israel, Ele não dorme, Ele não toscaneja. É Ele que nos guarda, é Ele que nos sustenta, aleluia. Por quê? Porque Ele quer te levar sempre a um porto seguro. Pode ver o barco aqui, não atraca em qualquer lugar, né? Tem que ser num porto seguro. Então o barco do Espírito Santo nesta noite, ele quer te levar a um porto seguro. Não importa a tempestade, ele vai estar do seu lado. Não importa a circunstância, ele vai estar do seu lado. Não importa o vento que sopra, querendo tirar você o foco de prosseguir para o alto. Ele vai estar ali do teu lado, aleluia. Porque é a Bíblia que diz, Ele sempre vai adiante. Se for atrás, a gente vai se perder. Então, nessa noite, se o teu barco estava afundando, enchendo de água, que seja cheio da água, que significa o Espírito. Que seja cheio do Espírito Santo. Que você possa, aleluia, não olhar o vento, porque muitas vezes o vento vem para varrer sujeira. Muitas vezes o vento vem para nos tirar, para nós não tirarmos o foco. Muitas vezes, aleluia, ele fica lá em cima só esperando e você clame a Ele. Nessa noite, o grande eu sou diz para mim e para você, ei, não temas. A tempestade ela pode vir, mas o timoneiro está no barco. O timoneiro está no barco, aleluia. Deixa Jesus descansar, porque Ele luta por mim, Ele luta por você, aleluia.
Amém? Glória a Deus. Até aqui falou o Senhor. Aleluia. Glória seja dada no nome santo do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quando eu falei... Vem aqui o Vitor e os dois aqui, por favor. Sobe aqui o casal lá em cima. Eita glória. Olha lá o bigode. Sobe aqui os dois, por favor. Aleluia. Não tem dar Jesus. Vai acordar Jesus, está no barco. Vai, ai Jesus. Ai, Jesus é o português. Quando eu estava ali orando ali, aquela hora que o Jorge até me chamou ali, eu encostei ali. Antes disso aí, Deus já tinha falado no meu coração. O chifre, ele está preparado com o azeite. Mas, por causa da tua teimosia e da teimosia um pouco dela, esse azeite ele está pronto, mas está retido com Jesus. Porque às vezes nós temos medo, ela tem medo, você tem medo, e tem que chegar a um consenso de deixar Deus trabalhar. A minha sogra não tinha leitura, nem sabia escrever. Mas ela dizia, irmão Alfredo, deixa Deus trabalhar. Só que Deus também cansa muitas vezes. E Ele tem pressa de vocês dois. Só que vocês têm corrido, e vocês correm, a tempestade ela fica na frente. Porque às vezes são coisas da vida da gente que ficam retidas porque nós somos teimosos. Está entendendo o mistério? Então, eu creio, eu não sei o que vai acontecer. Uma coisa eu tenho certeza, que o chifre de azeite, né, gente? O chifre de azeite está preparado para vocês dois. Ó, já era para ter acontecido há muito tempo. Mas Deus falou ao meu coração que muitas vezes está aqui na linha de chegada e acontece algo. E vocês recuam 3, 4 passos, tanto na área espiritual como na área material. E Deus dá a mão para ela. E nessa noite, assim diz o Senhor para vocês: céus e terras passarão. A promessa que foi feita a vocês, está área na subterra. Desde o primeiro dia que vocês se uniram, ela não morreu. Ela tem coisa que ainda não se cumpriu justamente por aquilo que eu estou falando para vocês. Então é chegada a hora. É chegada a hora de levantar a cabeça, viu? Não olhar para a direita e não olhar para a esquerda. Se ouve muito blá, 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 muito. Eu estava orando em casa, muito blá, 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 blá. E olha o lugar de fofoca é Bertioga. Pensa num lugar que é... Porque eu venho aqui há 20 anos, não é 2 dias. Eu sei como é que é a treta aqui. Já lembro por aqui pela Saoca, coisa. Já muitos anos lá atrás. Então, a partir de agora, é você e a sua família. Quem é a sua família? A sua mãe, parente. Ela é parente agora. Eu sei que você não vai deixar ela nunca. Para que vocês possam combater o bom combate. Estenda suas mãos aqui. Pai, em nome de Jesus. Eu quero, Deus, abençoar a vida desse casal, Senhor. Que eles venham, Pai, ser Colossenses 3,13. Suportar um ao outro. Tirar um pouco da teimosia da Lídia, da presbítera Lídia. Tirar um pouco, Senhor, do Pai, em nome de Jesus, do nervosismo do presbítero Vitor. Porque Deus quer dar um melhor ainda, lá mandar a Sébia. E homem, diz assim o Senhor para ti, Ele vai te dar uma sabedoria naquele lugar. Na Kalashuri Kalabasaia, havia uma forca preparada para te derrubar, mas eu vejo como uma flecha assim, Alassurianecai do anjo, com uma flecha assim, e chegar naquela corda espiritual do cão do Satanás. Alá, tu sabe o que eu estou falando. E o Senhor diz: fecha a boca, aquilo que eu te dei é para tu guardar, não é para passar para ninguém não. Alá, mandar a Sébia na Gaiasté. E o Senhor diz para ti, mulher, isso é só um trampolim que tu tá, viu? Só para acertar um pouco o teclado das contas aí, e o resto Deus vai fazer. Amém? Leva essa bênção para vocês em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Lava subindo e cai as terras, em nome de Jesus. Jorge, Deus está tocando nas tuas pernas.
eu vejo uma fadiga muscular grande, lá mandar a sébia. E o Senhor diz para ti, homem, eu vou fazer algo que tu nem imagina, aquilo que não chegou ao teu coração, aquilo que seus olhos não viram, na placaia subir onde cai as té. Muitos atentam para a aparência, eu, o Senhor, digo para ti, homem, não atentes para a aparência, eu sou o que sou, lá, pionar subir onde cai as té, porque está chegando a hora, prepara porque vais caminhar, não vais te fadigar, lá mandar a sé, porque o diabo queria te derrubar, o diabo queria te tapar a tua, lá mandar a sé, o teu fôlego de vida, o teu fôlego dentro dos pulmões, e tu dizia, Senhor, até quando eu vou suportar isso? Nica labadai. Isso diz para ti, homem, eleva, olha para o alto. O que eu vou fazer na tua vida é só o começo, viu? É só um começo de calar subir onde cai as té. Eu te dei uma sabedoria diferente, mas tu às vezes não sabe nem aplicar, porque tu ainda como é que fala? Ainda tem pena de algumas pessoas, tá entendendo? Não sei como é que é a palavra que tá entendendo o mistério? E o Senhor diz para ti, vou te dar algo que tu quando vi, falei, meu Deus, como é que o Senhor fez? Não pergunta só para Deus, não dá ouvido às pessoas, como é que foi, você tem que dar satisfação para Deus, aleluia, porque Deus é fiel na vida da tua vida, além, e através de ti eu estou visitando a tua lá naquele lugar, lá bacala, lá subindo casté, fala para ela, estou visitando as vistas dela, aleluia, ela se queixou, Anaia subi onde cai as té, fala para ela, quando tu ligar para ela, e eu vejo também tocando nas pernas dela, porque está sendo um fogo consumidor nas minhas pernas, agora aqui, diz para ela, que eu estou operando as microvarizes dela lá daquele lugar, lá mandar a sébia, porque ali é um lugar consagrado, e o diabo quer derrubar ela, mas fala para ela, que maior é o que está com ela, do que aquele que está no mundo, lá vai subir onde cai as té, amém? Glória a Deus, aleluia. Amém? Oh, glória, aleluia. Quem está com a dor aqui assim? Tem alguém aqui, não? Tem uma pessoa que está tocando no estômago. Sabe que é Júlia, né? Uma Júlia. Júlia? Sua mãe? Lúcia, né? É Lúcia? É. Coloca a mão aqui assim, ó. Aqui, assim, na boca do estômago. Deus está tocando o teu estômago. Eu vejo um excesso de suco gástrico no teu estômago. Às vezes tu acorda de madrugada com parece uma coisa estranha, diferente. Deus está regulando o teu suco gástrico. Eu estava orando, estou olhando para você aqui, começou a me dar aqui um mistério. E o Senhor disse para ti, ei, aquieta. E saberás que eu sou o que sou. Muitos atentam para a tua aparência. Diz até, eita. Quer que eu fale, não? Quer que fala, não? Muitos até falam sempre assim, lá vai a fofoqueira. É ou não é? Só que eles falam isso aí para o diabo, para cutucar você, porque você é real, você é direta, e você não tem rodeio, sabe? Por isso que a maioria não gosta de português não tem rodeio, português é papo e acabou, e tu não tem papa na língua, que nem fala o outro lá, tá entendendo? E só eles continuam falando do meu amor, porque o que eu estou fazendo contigo é só o começo, alabadar a sébia, e através de ti vou trazer ela, viu? Fala para ela que eu vou apertar o calo dela, porque eu amo a vida dela e o diabo quer laçar, tá entendendo? Fala para ela, eu amo a vida dela, ela é minha escolhida, o diabo não quer, na calabassubiana de Caesté, está querendo usar alguns argumentos para se afastar dos caminhos que é o Satanás do cão, mas nesta noite diz para ela, labadara sébia, na calabassubiana de Caesté, a oração de uma justa, muito podem ser os efeitos, teu joelho está calijado por ela, mas só diz, agora chega, ora por você. Agora é tempo de você orar por você, esquece um pouco, porque eu quero tratar para trazer. Para ela entender que quando eu quero e eu escolho, não há tempo, eu pego e trago aqui. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amém? Até aqui falou o Senhor, amém? Viu, minha irmã? Aquieta o teu coração, viu? Dá um tempo, isso é só um ciclo. Ele vai crescendo, você vai ver a diferença, assim como eu vi com a Bia. E o teu coração vai ser muito alegre ainda. Vai te dar ainda muita alegria. Amém? Muita alegria.
Às vezes eu brinco com a Bia, me deixa estressar, mas aquele sorriso dela me mata. E eu tenho que chorar, eu choro. Amém? Glória a Deus, coloca em pé. Vamos agradecer ao Senhor. O segredo é permanecer. Não importa a quantidade, importa a qualidade. Amém? Qualidade. As pessoas acham, não tem irmão. Jesus está em todo lugar. Está em todo lugar. Pai, graças a nós te damos, Senhor, por essa rica palavra, Pai, de nos alertar. Começando, ó Deus, pela pequena semente de mostarda. Depois a fé, Pai. Igual, Pai, aleluia, o Senhor tem que nos quer passar. Ao atravessar uma tempestade, os ventos são contrários, mas o Senhor é a nosso favor, ó Deus. Senhor, eu despeço essa multidão em paz, Senhor. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, possa estar em cada um aqui, Deus. E ao pisar a planta dos nossos pés, nós possamos achar paz, alegria, saúde, paciência, Senhor. Conforme o Senhor nos guardou na descida, eu e o pastor Gilberto, nos leva também na subida, livre-nos todo acidente, toda bala perdida, todo sequestro, todo roubo. Nenhuma peça venha a quebrar, nem pneu venha a furar. Pai, em nome de Jesus, multiplica o combustível, Senhor. E nós, ao chegarmos lá em São Paulo, a paz de Cristo, Pai, possa estar em nossos lares, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Dê glória a Deus. Aleluia.